E o Senhor nos diz que bem-aventurados aqueles que dão ouvidos à sua voz. Então, se você parou nesse vídeo, escuta até o final. Ele hoje me deu Salmos 106. Eu comecei a ler e ele é bem extenso. Mas eu vou ler para você só do 43 a 45 e vou deixar o restante para você ler em casa. Para você ver as grandezas, quanto Deus é maravilhoso, queridos. Mas eu vou dar uma pincelada no que eu vi. E ele diz, nos primeiros versículos, que ele levou o seu povo para o meio do deserto. E a intenção dele era de mostrar o quão grande é a sua glória, o seu nome e o seu poder ao seu povo. Mas escuta, aquele povo começou a murmurar, começou a fazer as coisas e falar de coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Aí então, eu vim para o versículo 43, escuta o que Deus vem nos falar, queridos. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes. Nos seus desígnios foram abatidos pela sua iniquidade. As pessoas, apesar de verem com seus olhos o que Deus Ele faz ainda. Queridos, Deus não morreu, Deus não morre. Deus é eterno. Naquele tempo ele fez diante dos olhos do povo milagres acontecer. E hoje ele diz que é o mesmo. Está fazendo diante dos olhos do seu povo milagres acontecer. Mas muitos estão se deixando levar pelos seus próprios desejos do seu coração, seus desígnios. Estão se deixando ser abatidos pelas suas próprias iniquidades. Porque, meus queridos, a iniquidade ela é boa no momento, mas quando passa aquele momento, vem o resultado, queridos. Vem o resultado. E o resultado dói na carne. Por quê? Porque o Senhor nos diz que aos olhos do homem, há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom. Mas lá no final, nós damos de cara com a morte, queridos. O resultado é a morte. E escuta, talvez hoje você esteja passando por coisas que é consequências da sua própria decisão. Apesar de você dizer que é de Deus, você tem escolhido coisas que vêm trazendo grandes resultados ruins para a tua vida. Ruins, queridos. Mas escuta o que ele nos diz no versículo 44. Ele continua dizendo, contudo, atentou para sua aflição. Quando ouviu o seu clamor, o povo começou a clamar porque estava doendo. Doendo na carne, doendo na família, doendo de todo jeito. Ei, o pecado parece ser bom num instante que você está cometendo, mas passou daquele momento, vem o resultado, e o resultado não é bom, queridos. O resultado não é bom. Fez aquele povo gritar, clamar por Deus. E Deus escutou, queridos. Contudo, atentou a aflição daquele povo. Deus escutou. E quando eu vi esse versículo, esses últimos versículos, eu chorei, porque Deus se mostra com a sua benignidade tão
grande, queridos, com a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que é o motivo da gente não ser consumido. É a benignidade do Senhor. É as suas grandes misericórdias, queridos. Por isso nós já não fomos consumidos. E o versículo 45 diz: e a favor deles lembrou-se do seu pacto e aplacou-se segundo a abundância da sua benignidade. Deus continua bom, queridos. Naquele tempo de Moisés, o povo se levantou com ciúmes, se levantou murmurando, desejando coisas que não agradavam a Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus, mesmo sendo povo de Deus, queridos. Eles começaram a gritar de dor por causa das consequências que vieram contra eles. Ei, qual é o pai que vendo seu filho botar a mão no fogo e gritar de dor, ele não vai socorrer? Por mais que ele tenha falado mais de 300 vezes ao seu filho: não bote a mão no fogo que você vai se queimar, vai doer, vai vir consequências contra a tua vida. O filho, muitas vezes, não atende o pai e coloca a mão no fogo, só porque é bonito, atraiu ele. Escuta, naquele tempo existia um pacto com o povo de Deus. E por causa desse pacto, Deus ele aplacou a dor daquele povo, aplacou segundo a sua abundância e misericórdia. Hoje existe uma aliança de Deus com o seu povo, bem maior, queridos, do que aquele pacto, muito mais abundante. E ele me trouxe aqui para te dizer que ele está de braços abertos. O que move o coração de Deus é o nosso coração contrito, arrependido. E quando a gente se arrepende, o Senhor é poderosíssimo para nos perdoar. E ele passa uma borracha, queridos. Passa uma borracha em tudo que a gente fez. Apesar disso, as consequências vêm. Apesar de sermos perdoados por Deus, as consequências vêm. Mas ele está de braços abertos e pronto para te defender. Pronto para nos defender quando a gente se arrepende. Entende que ele é bom, que ele é maravilhoso e sem ele nós não podemos viver. Essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje, queridos. Que você entenda que Deus é maravilhoso e Ele está pronto para cuidar de você, da tua família, de tudo que você colocar diante dEle. Deus é amor, queridos. Ele nunca te quis mal. Ele coloca diante de nós 2 caminhos para que a gente decida qual caminho eu quero seguir. E Ele nos dá o conselho: escolha o caminho do bem para que você se vá bem. Que Deus te abençoe.